Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Raimundo Júnior e esse é o canal O Eliotista. Aqui fazemos análise baseada na teoria das ondas de Elliott. Hoje analiso o gráfico do Ibovespa, a nossa bolsa brasileira aqui, né? Então, só para lembrá-los aqui de que cenários estamos falando, né? Acreditamos aí que o Ibovespa está dentro de um triângulo, tá? Após um movimento direcional, ele vem para um movimento não direcional, ou seja, um movimento de hesitação. Esse movimento pode ser um impulso e esse movimento aqui pode ser uma flat, e essa direcional aqui, no caso aqui, seria uma onda X, e eu acredito que toda essa movimentação aqui é um triângulo, né? Essa análise ela não é nova, é uma análise, né, que já vem aí, eu já venho falando que essa movimentação aqui deveria ser um triângulo ou até mesmo uma flat, né? O que agora indica mais probabilidade de um triângulo, e veremos que esse movimento aqui também, essa movimentação do triângulo, ele pode ser um triângulo mais inclinado e não tão lateral como era sugerido nas análises anteriores. Por que isso, né? Como podemos ver aqui, esta movimentação aqui, eu tinha dúvida se ela era um impulso. E aí, no caso, se ela fosse um impulso, a gente esperaríamos então, né? Se ela fosse um impulso, que o movimento fosse um zigue-zague. Portanto, essa onda aqui, ela deveria ter renovado o fundo e ter feito 5 pernas. Mas vejam que ela fez apenas 2, né? Aliás, 3. Então, demonstrando que ela, na verdade, é uma onda corretiva, que ainda faz parte desse movimento lateral aqui, né? Ou seja, mais uma vez, movimento direcional, movimento não direcional, hesitação, né? Então, essa hesitação aqui também é um triângulo, né? E nesse caso aqui, agora a gente sabe que, na verdade, esse movimento aqui, ele não é realmente, não era impulso, né? É bem difícil de ler ele como impulso. E eu demonstrei que, na verdade, ele é um padrão Neo Wave, né? Como esse aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse padrão aqui também é um padrão Neo Wave, é um padrão, um aglomerado de ondas corretivas, né? Que o Neely reconhece aí após o lançamento do livro dele, ele demonstra aí esse padrão aí, né? Então, podemos perceber então que, na verdade, essa movimentação como um todo é mais provável que, em vez de ela ser um zigue-zague, como era sugerido até essa pernada aqui, que ela, na verdade, ela é uma impulsiva, né? Inclusive, existia a opção também de, na verdade, ter terminado aqui, né? Então, tudo isso aqui era um triângulo. Essa daqui foi a última opção que eu falei. Então, onda A, B, C, D e E terminaria aqui, só que essa pernada aqui, para ser uma onda C, ela precisaria renovar o fundo, pois o zigue-zague ele sempre perde o fundo, né? Então não demonstrou que não é zigue-zague. O nível estava no 61.8, então poderia ser um zigue-zague. Agora a gente já vê que o nível fechou acima do 61.8, então indica aí que na verdade não é zigue-zague, tá? E que é uma flat. Neste caso, nós não esperaremos mais por uma renovação do fundo. Não, ela pode acontecer ainda, mas ela não é mais obrigatória, como era anteriormente. E o que indicou também é que toda essa movimentação que a gente vê aqui, né, ela ainda fazia parte da onda B, né? Então, no caso aqui, estamos dentro de uma onda A de flat, uma onda corretiva, onda B de uma flat, e aí temos uma onda C, provavelmente uma flat. Essa onda C deve estar em andamento. Percebemos uma formação de pivô acontecendo, provavelmente onda 1 e 2, ou onda A e B, e está numa onda C ou 3, né? É mais provável que seja uma onda 3, pois por se tratar de uma onda C de flat, então indica que isso aqui é um impulso, perfeito? Então, deveremos ter uma onda propulsora, aliás, né? Não quer dizer que seja um impulso, mas sim uma propulsora que pode se desenvolver em diagonal também. Quando eu coloco aqui o diário, a gente percebe as complexidades presentes na movimentação do índice, né? Então, primeiramente, essa complexidade aqui, que eu havia falado, que
existe uma análise aí, se você voltar os vídeos aí dessa playlist, você percebe que em algum momento eu conto isso aqui como um impulso e eu tento justificar essa movimentação como impulsiva, e no vídeo seguinte eu já falo sobre essa possibilidade aqui, né? De, na verdade, ser uma movimentação do tipo Neo Wave, né? Então, isso aqui é uma... Então, o Neely, ele fala sobre dois tipos de movimentação, dois tipos de aglomerados, né? De ondas, né? Que são as formações diamétricas e as assimétricas. Então, essa daqui, no caso, seria uma assimétrica, tá? A diamétrica ela vai ter até a letra G e a assimétrica vai até a letra I. E o que isso quer dizer? Cada uma destas ondas, elas são ondas corretivas. Ou é um zigue-zague, ou é uma flat, ou ela é uma própria formação diamétrica, ou ela é um triângulo, tá? Então, cada uma dessas ondas é uma onda corretiva e elas têm particularidades que elas têm uma relação temporal parecida e a relação de Fibonacci não é comum entre elas, tá? O que é mais comum é o tempo das ondas serem parecidos. A maioria das ondas tem tempo igual, o que é diferente, o que é bem... o que não acontece nos padrões tradicionais de Elliott. Por exemplo, um zigue-zague, ele tem o tempo das ondas totalmente diferente, a flat também tem um tempo diferente, né? Existem fórmulas matemáticas para a gente calcular o tempo das ondas em Neo Wave, né? Segundo a abordagem de Neely aí, né? Como vocês têm aprendido aqui no canal, como eu tenho demonstrado aí, né? E até mesmo aí nos treinamentos aí que o pessoal acaba fazendo comigo aí para aprender essas fórmulas e também como classificar a movimentação aí de uma forma aí mais assertiva, né? Com um modelo mais rígido aí de classificação, perfeito? Então, vejam que aqui é uma combinação, como eu já tinha demonstrado. Aqui também existe uma movimentação, aqui também percebemos que é uma combinação, né? Então, onde tem letra X aqui, quer dizer que estamos dentro de combinações, tá? Quando temos apenas um ABC, quer dizer que tem um padrão tradicional. Por mais que essa onda aqui seja bem diferente do que vocês estão acostumados, mas ela é uma propulsora. Aqui temos uma onda 3, 4, 5, tá? É uma propulsora do tipo diagonal. Aqui também a gente percebe um zigue-zague acontecendo. E aqui temos uma onda do tipo triângulo. Inclusive, esse triângulo que eu acabei de demonstrar para vocês aqui no mensal. Esse triângulo aqui. Ele pode ser parecido com aquele, né, que eu acabei de demonstrar. Então, ele é um triângulo mais inclinado, né? É um triângulo mais inclinado. Porque não há mais necessidade de renovação do fundo, né? Então, quando eu mostrei aqui para vocês aqui, por exemplo, esse triângulo aqui, ele ficou mais lateral, né? Esse outro aqui, ele pode ser mais inclinado assim como aquele que eu demonstrei. Existe a possibilidade ainda, né, de vir uma renovação de fundo e esse triângulo ficar mais lateral. Mas essa possibilidade ela é mais remota a partir de agora. Então, a gente acredita mais nesse triângulo mais inclinado para depois o preço explodir, né? Mas ainda pode acontecer essa segunda possibilidade, ou seja, a onda C vem até no fundo aqui, ó. Quando retorna em onda D e onda E para depois explodir, tá? Mas por enquanto essa opção aqui ela é a primeira para a gente, tá? Essa mais inclinada aqui. Vamos continuar com a análise lá do diário. Só para a gente demonstrar como é que ficou essas contagens aqui, né? E aí, então, né, pessoal? Isso aqui, no caso, esse triângulo aqui, ele é uma onda B, tá? Então, isso aqui é uma flat, B-failure, né? A onda B falhando. Então, quando ela falha, ela está abaixo dos 80%, tá? Abaixo dos 81%, porque é 80% inclusive. Então, isso é uma B-failure. E aqui a gente tem uma diagonal, né? Uma onda C em diagonal. Então, isso aqui é uma flat, perfeito? Isso aqui é uma flat. A onda A dessa flat é um zigue-zague. A onda B desta flat é um triângulo. E a onda C é um triângulo diagonal. E aqui temos mais um padrão aqui do tipo combinação, né? Então, tem onda A, B, C, onda X e aqui tem um triângulo. E aí, iniciamos, então, esta movimentação, né? Percebemos aqui que há uma movimentação do tipo inicial aqui, né? Uma movimentação direcional
e uma movimentação não direcional, uma movimentação lateral que tem a função de corrigir essa movimentação. Então, essa movimentação veio direcionando o preço, perdendo um fundo. Após isso, há um pullback. E esse pullback ele forma esse pivô e é rompido. E a partir de agora, esperamos que o preço continue evoluindo. Ainda pode acontecer algo nesse sentido aqui, né? Ou seja, isso aqui, eu estou acreditando que isso aqui já é a movimentação completa. A, B, C, e agora iniciou, né, o terceiro movimento. Tá? Mas, caso haja uma movimentação aqui de pivô, então pode ser que isso aqui ainda seja onda A, B e aqui é uma C. Tá? Mas a gente não espera o preço vir além do 61,8, o preço vir além dos 119 mil pontos mais. Né? A gente espera que ele continue evoluindo. Né? Não renove mais o topo aqui dos 61,8, tá? Em relação a essa onda aqui. Mais provável, pessoal, é que continue a firmeza nessa queda aí. Né? Mesmo que essa movimentação aqui, como nós não temos certeza que isso aqui é um impulso, né? Por mais que tenha vindo no 61,8 aqui o pullback, que é natural de impulsos, né? E quando vem além do 61,8 é uma diagonal, mas ainda não sabemos se isso aqui realmente é um impulso. Então pode ser que essa movimentação se desenvolva em diagonal, ou seja, ela cai numa onda 3, depois ela retorna aqui dentro, da região da onda 1 e 2 aqui, para finalmente fazer a onda 5. Tudo isso dentro de uma grande complexidade, não é tão direcional assim. Ela pode ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e fazer aquelas combinações que eu acabei de demonstrar para vocês aqui, né? Com onda X, essas movimentações mais complexas como essa daqui. Ó. Bem, não há uma perspectiva aqui no H4. Como eu havia falado, não tem como eu dizer que isso aqui é um impulso. Né? Quando a gente reduz para o H4, não dá para a gente contar claramente uma movimentação de 5 ondas. Mais provável é que seja realmente uma onda corretiva, tá? E para que ela seja corretiva, isso quer dizer que essa também aqui é corretiva. E no caso desta onda aqui também ser corretiva, quando rolar um pullback ele volta aqui dentro da região dos 114 mil pontos. E como a movimentação como um todo, lá do semanal, que eu acabei de demonstrar, ela pode ser uma flat, né? Então, A, B, C de flat. Então, não há necessidade de uma grande profundidade no preço, né? No preço aí dessa movimentação de baixa, né? Então, o que pode acontecer aqui, essa onda C pode vir a falhar aqui, e quanto mais fraca ela for, mais forte pode ser essa próxima movimentação aqui de alta, que no caso seria uma onda D. Né? Também não precisa demorar tanto. Para entender o tempo dessa onda aí, o que você precisa saber é que o tempo dela não pode ser menor do que o tempo dessa onda inicial aqui, tá? O preço dela pode ser menor. Ele não precisa ter toda essa profundidade de preço. Porém, o tempo não pode ser menor. Então, se a gente conta o tempo a partir daqui, o que nós sabemos? Que até janeiro de 2024, até fevereiro, tá? Ela não pode terminar. Então, essa onda ainda tem até o final do ano para evoluir, tá? E o começo do ano que vem, para a gente ir acompanhando essa movimentação de preço aí. Se ela continuar forte, ela pode ser uma onda forte, né? Ela pode, devido a essas características laterais, acreditamos que ela será rasa, que ela não será profunda. Mas o mercado é soberano. Nós podemos analisar e, devido a tantas diretrizes, a tantas regras que utilizamos, podemos ter conclusões sobre a próxima movimentação. Mas aqui a intenção nunca é prever, indicar o que o preço irá fazer, né? Mas segundo estatísticas, segundo estudos que fazemos em relação à movimentação do mercado de ondas, nós indicamos para onde
está sugerindo, né? A nossa análise está sugerindo que o preço vá. Mas como vocês viram, aqui eu esperava uma renovação do fundo. Por mais que tenhamos previsto que haveria uma queda, mas a profundidade não foi suficiente para dizer que a análise estava completamente correta. Então veja, acertar a direção é uma coisa, acertar a análise é outra, tá? Então assim, aqui está bem claro a direção também. Mas não quer dizer que realmente isso aqui seja uma flat. Pode ser que se desenvolva de outra forma ainda. Pode ser que aconteça outra coisa, que isso aqui seja uma combinação ainda em andamento e que essa onda C se torne outra coisa além de uma flat. Pode ser que ela seja outra coisa ainda. Dá para a gente contar de outra forma. A, B, C, D, E, F. Então podemos contar um aglomerado de ondas aqui. Mas não é o caso. Quando eu trago uma análise, eu trago um ponto de vista. Então, meu ponto de vista é um padrão tradicional de Elliott, que foi que houve uma complexidade alta na onda B, mas que essa onda B pode ter terminado. Assim como eu já havia falado aqui, mas ele veio e retornou. Então, a onda B continuava. Tá? Caso essa onda C não evolua, é mais provável que, então, realmente, né, toda essa movimentação aqui ela é algum tipo de complexidade, né? De complexidade com aglomerados de ondas aí, tá? Bem, pessoal, se você tem curiosidade de se aprofundar aí, né, em relação aí ao que vem acontecendo no índice, eu sugiro que você dê uma olhada aí nos vídeos anteriores, aonde eu demonstro, né, veja a movimentação aqui, quando eu contei ela como impulsiva, né, e eu vou falando aí durante o vídeo por que pode ser impulsivo e por que não pode ser também, tá? Por mais que tenhamos, por diversas vezes, conseguimos prever a movimentação, mas não acertamos ainda ao certo o padrão. Tá? Por mais que no mensal, no longo prazo, sabemos que é um triângulo em andamento, ou seja, essa movimentação aqui do crash do Covid é uma onda A e essa movimentação de pullback aqui não é um impulso, mas sim é uma corretiva, onda B. A maioria das pessoas contam como impulso, né? Mas aqui para a gente nunca foi um impulso, sempre foi uma corretiva, né? E ao mesmo tempo isso aqui também sempre será uma corretiva, nunca será um impulso 1, 2, 3, tá? Sempre será uma corretiva, tá bom? Então estamos dentro de uma complexidade. Devido a isso, né? De ser um triângulo, de ser uma horizontal, todas as subondas têm particularidades complexas, têm particularidades corretivas, difíceis de ser operada, difíceis de prever ao certo a movimentação. Por mais que podemos indicar para que lado o preço vá, mas é difícil prever que tipo de padrão que irá se formar realmente. Por enquanto, estamos enxergando aqui uma flat em andamento com uma onda C propulsora acontecendo. Essa propulsora tanto pode ser impulsiva quanto diagonal. Quero te convidar aí a participar da maratona das ondas de Elliott, que eu irei fazer no mês de outubro. Irei oficializar ainda a data, mas é mais provável que para o fim do mês, tá? Para o fim do mês de outubro, nós faremos aí a nossa maratona, que serão 3 dias falando sobre gráficos, sobre ondas de Elliott aí, e também apresentarei um produto aí que já está 97% pronto. Então faltam alguns detalhes ainda e eu irei mostrar para vocês esse produto aí. Muito obrigado, fica com Deus.